Segundo Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 12. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá, e no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Rail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netaías, Zebadias, Azael, Semiranote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor, e sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu, e engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Continue com a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia. Nessa noite, queridos, nós vamos falar alguma coisa sobre este homem de Deus chamado Josafá. Seu pai foi o rei Asa, a sua mãe foi Azuba, e a Bíblia Sagrada diz que Josafá, ele reinou em Judá no ano de 872 antes de Cristo. Foi o período do seu reinado em Judá. E a palavra de Deus diz que Josafá, ele seguiu o rumo de Deus, justamente como fez o seu pai, o rei Asa. Ele praticou aquilo que era agradável diante dos olhos de Deus. Ele fez aquilo que era agradável diante dos olhos de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um rei, e nós estamos aqui diante de uma nação que serviu ao Senhor, o que é muito raro nos dias de hoje. Se a gente for dar uma olhada ao redor do mundo, nós vamos ver que hoje é muito difícil a gente ver um rei, um governo, um governador, um presidente que realmente serve a Deus de todo o seu coração. E é difícil a gente ver também uma nação em que haja realmente o temor da presença de Deus, onde realmente haja o temor ao verdadeiro Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus se agradou do rei Josafá e lhe deu muitas conquistas, além de riquezas e também realizações.
Irmãos amados, o Salmo 144, versículo de número 15 diz assim: bem-aventurado é o povo em quem aqui assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Repita comigo: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem forte: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, assim se sucedeu com Josafá, e assim se sucedeu com o rei Josafá e com o povo de Judá. Uma nação que buscou a Deus, que serviu a Deus. Um rei que buscou a Deus e serviu a Deus. Mas pastor Josué, toda a vida foi assim lá em Judá? Toda a vida foi assim ali diante do rei Josafá? Claro que não. Irmãos, o povo havia se esquecido de Deus. O povo havia se separado de Deus. O povo estava desobedecendo a Deus. O povo havia se esquecido da aliança que havia feito com Deus. Irmãos queridos, o povo estava sofrendo as consequências do afastamento do verdadeiro Deus. Então Josafá se colocou diante de Deus e ele começou a dizer para si próprio: mas o que será que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Será que as coisas não estão dando certo? O que é que está acontecendo? Que coisas ruins estão acontecendo durante o meu reinado? Coisas ruins estão acontecendo entre o povo de Judá. Parece que a presença de Deus não está mais no meio do seu povo. A Bíblia Sagrada diz que Josafá, ele começou a pensar isso, e ele começou a colocar isso na sua mente. E a Bíblia Sagrada diz que de repente ele tomou uma decisão. De repente ele tomou uma decisão. E a Bíblia Sagrada diz que uma das decisões que Josafá tomou naquele momento foi tomar a decisão de buscar a Deus. Ele tomou a decisão de buscar a Deus. O versículo de número 4 diz assim: antes buscou ao Deus do seu pai. Quando nós vemos também o capítulo 20 e o versículo de número 3 diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Josafá exercitou a sua fé, ele buscou ao Senhor na hora da adversidade. Irmãos amados, em tempos de luta, em tempos de guerra, Josafá buscou ao Senhor. Amós capítulo 5 versículo 4 diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Em Isaías 55 versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. E foi essa a decisão de Josafá. Coisas ruins estão acontecendo, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou me humilhar diante do Senhor. Eu vou me ajoelhar diante do Senhor. Eu vou tomar uma posição diante do Senhor. E eu tenho certeza que as coisas vão mudar. E a nação, ela vai ser abençoada. A nação será mudada. O rumo deste povo será mudado. E o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso será glorificado. Irmãos amados, o que é buscar ao Senhor? É ter sede do Senhor. O que é buscar o Senhor? É ansiar pelo Senhor. O que é buscar ao Senhor? É sentir bem na presença dEle. O que é buscar ao Senhor? É fazer questão de estar na sua presença. Isso é buscar ao Senhor. Irmãos, foi isso que eu disse agora, pouco, quando nós estávamos falando sobre a reunião de oração de quarta-feira. Irmãos, é buscar ao Senhor, é joelhos dobrados na presença do Senhor. E muitas vezes nós não damos valor a essa 1 hora de joelhos dobrados diante de Deus. Irmãos, é aquilo que eu sempre digo aqui na frente: é muito bom o culto de domingo, claro que é. É muito boa a tarde da bênção, claro que é.
É muito boa a noite da bênção, sem dúvida nenhuma. Irmãos, é muito bom o culto jovem no sábado aqui, extraordinariamente bom. Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos tempo para vir na quarta-feira, dobrar os nossos joelhos diante de Deus, passar ali meia hora ajoelhado na presença do Senhor, buscando a bênção de Deus em favor da nossa família, em favor dos nossos projetos, em favor dos nossos sonhos, em favor do nosso trabalho, em favor dos nossos objetivos. Irmãos, foi isso que Josafá, foi essa a decisão, uma das decisões que fez a diferença na vida do rei Josafá. Ele chegou à conclusão que ele precisava buscar mais ao Senhor. Ele chegou à conclusão que ele precisava buscar ao Senhor em oração. E foi essa decisão que ele tomou, e Deus começou a trabalhar no meio do povo de Judá. E Deus começou a trabalhar na sua própria vida e na vida da sua família. Irmãos amados, que coisa interessante. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, nós já lemos esse texto. A Bíblia Sagrada diz que então Josafá temeu ao Senhor e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Irmãos, e na oração de Josafá, ele reconheceu que somente Deus poderia salvar a sua nação. Na oração de Josafá, ele buscou o favor de Deus, porque o seu povo era povo de Deus. Irmãos, em oração, Josafá reconheceu que o Todo-Poderoso, ele tinha controle de toda a situação. Durante o momento de oração, Josafá glorificou a Deus e creu nas promessas de Deus para com o seu povo. Olha que maravilha! Na oração de Josafá, Josafá confessou total dependência de Deus para alcançar o livramento para o seu povo. Ele colocou tudo isso em prática. E o que aconteceu? A situação foi mudada, a nação foi abençoada e o nome do Senhor foi glorificado. Amém, irmãos? Então nós precisamos também de família, nós precisamos também de vizinhos, nós precisamos também de vilas, de bairros, nós precisamos também de nações, nós precisamos também de reis, de governos, de governadores, de presidentes, de prefeitos, de vereadores, que busquem realmente ao Deus Todo-Poderoso. E toda essa situação que se encontra o Brasil, toda essa situação que se encontra o mundo, eu tenho certeza que será mudada e o nome do Senhor Jesus será glorificado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, que bênção, que maravilha, né? Outra atitude de Josafá, além de buscar ao Deus Todo-Poderoso, irmãos, outra decisão de Josafá foi andar nos mandamentos do Senhor. Ele reconheceu que os mandamentos de Deus haviam sido deixados de lado. E o povo estava andando segundo os mandamentos dos homens. Olha o que diz aí o versículo de número 4 ainda. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus... O que está escrito aí? Andou nos seus mandamentos. Irmãos, onde estão os mandamentos de Deus? Aqui, na sua palavra. Hoje também nós temos deixado a palavra de Deus de lado. Hoje também nós não temos dado muito valor à palavra de Deus. As nações e os povos, as pessoas não têm dado muito valor à palavra do Senhor. E lá entre Israel, aliás, Judá, o povo também havia deixado a palavra de Deus de lado. O povo havia também deixado a palavra de Deus em segundo plano. E por isso Judá começou a pagar o preço, e um preço muito alto.
Irmãos, mandamentos são ordens, mandamentos são orientações. Irmãos amados, lá em 1 João capítulo 5, versículo 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardeis ou que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, irmãos queridos, não adianta nada a gente querer ser abençoado, mas se a gente não guardar os mandamentos de Deus. Não adianta nada a gente querer ser abençoado, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não estuda a Bíblia, se a gente não se alimenta da palavra do Senhor. Não adianta nada a gente querer que a nossa vida tenha um novo rumo, se nós não buscamos a palavra de Deus. Irmãos, olha o que a decisão que Josafá tomou ali, como rei de Judá. Olha o que fez Josafá. O povo de Judá não tinha conhecimento muito acerca de Deus. O povo de Judá não tinha muito conhecimento a respeito das coisas de Deus. O povo de Judá nunca havia dedicado seu tempo para ouvir e também de discutir as leis de Deus, a fim de entender como essas poderiam transformar a vida das pessoas. Irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que Josafá, ele percebeu isso, e graças a Deus ele percebeu isso a tempo. Olha, a palavra de Deus diz que Josafá percebeu que o conhecimento dos mandamentos de Deus seria um dos passos para fazer com que o povo vivesse de maneira correta. Sabe o que Josafá fez? Sabe a decisão que a Bíblia diz que Josafá tomou? Assim, Josafá deu início a um programa nacional de educação religiosa. Ele conseguiu reverter a decadência espiritual em que se encontrava o seu reinado e também o seu povo. A Bíblia Sagrada diz que Josafá, ele tratou de levar as pessoas a pensarem em Deus, e em seguida instituiu nelas o sentimento de comprometimento e missão. Devido a essas medidas, a nação começou a seguir a Deus e a situação começou a ser transformada. Olha aqui o que Josafá fez, vamos ver aqui na palavra. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos bosques, ou seja, a idolatria e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os príncipes, e fala aqui os nomes dos príncipes, e com eles também os levitas, e fala aqui o nome dos levitas. E olha o que diz o versículo 9: e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Irmãos, olha aqui o que mudou a situação de Judá, foi a palavra de Deus. Josafá, ele tomou uma decisão. O que está faltando no meio do meu povo, o que está faltando no meio do povo de Judá, é a palavra de Deus. Então ele levantou homens que saíram por toda Judá, por todos os territórios daquela vizinhança também, e esses homens começaram a ensinar a palavra de Deus para o povo. Esses homens começaram a pregar a palavra de Deus para o povo, e o povo começou a ouvir a palavra de Deus, e o povo começou a colocar em prática a palavra de Deus, e a partir daquele momento, a situação começou a mudar, e Judá começou a ser um povo abençoado. Então, irmãos, é isso, falta a palavra de Deus. Falta mais pregadores se colocarem à disposição de Deus para anunciarem a sua palavra. O que está faltando no Brasil? Para o Brasil sair dessa situação,
Será que está faltando um outro presidente? Pode ser que venha um outro presidente e a situação continua a mesma. Será que está precisando aqui no Brasil muito dinheiro? Talvez venha muito dinheiro, mas a situação continua sendo a mesma. Será que são novos empreendedores que está faltando no Brasil? Talvez venham novos empreendedores e a situação continue a mesma. Será que está faltando novos deputados, novos senadores, pessoas diferentes? Pode ser que venham pessoas diferentes, mas a situação continuará a mesma. Irmãos, o que vai mudar a situação do Brasil, o que vai mudar a situação do nosso povo é a palavra de Deus. É o povo dar ouvidos à palavra de Deus. Foi o que aconteceu ali em Judá. Quando Josafá percebeu que era isso que estava faltando, ele nomeou homens para saírem ensinando a palavra. E o que aconteceu? A situação realmente mudou. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Olha o que diz o versículo 10. Após ouvirem a palavra de Deus, olha o que veio. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Até os filisteus, olha o que diz aqui, ó. E alguns dentre os filisteus traziam presentes para Josafá, como dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. E cresceu Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Em síntese, foi um rei abençoado na presença do Senhor. A palavra de Deus mudou a situação de Judá. É por isso que a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir a Ele, irmãos. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Glória a Deus. Irmãos queridos, a palavra de Deus, ela é rica. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela muda, ela transforma a vida das pessoas. Nós estamos vivendo entre um povo que precisa ouvir a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós estamos com os nossos braços cruzados. Estamos com os nossos braços cruzados. Não estamos fazendo nada para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Muitas vezes a gente se contenta apenas em vir para a igreja, participar de um culto e voltar para casa. No outro dia a gente vem para a igreja, assiste mais um culto, participa de mais um culto e volta para casa. Não é isso que Deus quer de cada um de nós. A palavra de Deus diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que diz a palavra de Deus. Irmãos amados, é isso que nós precisamos fazer. Por que o povo anda errando? Por que o povo anda fazendo coisa errada? Porque não conhece a palavra de Deus. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que o povo erra, porque não conhece a palavra de Deus. Então, cada um de nós que estamos aqui nesse início de noite, vamos tomar uma posição. Vamos fazer como Josafá. Vamos buscar ao Senhor em oração. Vamos buscar ao Senhor. Vamos nos derramar diante do Senhor. Vamos orar mais diante do Senhor.
e vamos também ler mais a Bíblia e ensinar mais a Bíblia para as pessoas. E fazendo assim, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que a situação também será mudada e o nome de Jesus será extremamente glorificado. Louvado seja o nome do Senhor.